Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Me chamo Fran Narciso e sou taróloga, astróloga, consteladora familiar, numeróloga, enfim, várias ferramentas. E esse vídeo te encontra quando você está em transição de carreira. Confesso que não fiz o roteiro para esse vídeo. Quero falar aqui, o que eu senti do nosso vídeo, no nosso campo. Bom, primeira coisa, tá? Quando a gente vive uma transição de carreira, é quando algo não faz mais sentido. Não é só quando algo não dá mais dinheiro. Então, transição de carreira não é sobre dar ou não dar dinheiro. Porque muitas das vezes eu atendo pessoas dentro da minha mesa de atendimento que faz transição de carreira porque o que vivia antes já não preenche a alma, porém traz uma segurança financeira. Então, eu tenho muitas clientes que eram CLT, que trabalhavam num lugar que tinha um salário muito bom, banco, enfim, concursada, e saem dessa energia para o novo porque não se sentem bem, mais felizes ali. Então, a transição não é porque você não tá mais fazendo dinheiro. Então, se você tá vivendo uma transição transição de carreira, eu quero te dizer uma coisa. Você está vivendo um luto. Você tá vivendo um encerramento de ciclo. Só que quanto mais tempo a gente permanece nesse lugar de não aceitar, porque quando a gente começa a viver uma transição, um processo de mudança, a gente tem... É igual o processo do luto. Então, primeiro a gente tem a negação. Primeiro a gente não aceita, a gente cria várias histórias. Você começa a contar dezenas de histórias pra dizer que X, que Y, que Z, que é por esse motivo que eu não vou fazer isso, porque é loucura da minha cabeça, é só um pensamento intrusivo, não vai me realmente mudar, enfim, não vai ter um poder sobre mim, né? Então cria muito isso na cabeça. Então, primeiro vem a negação. O segundo tópico é o processo de raiva. Então, você começa a ficar puta. Você começa a ficar com ódio do seu trabalho, você já não quer mais fazer aquilo. Você fica com raiva das pessoas ao seu redor, que tem a ver com aquele ambiente, seja no seu trabalho, com as cobranças, com as entregas ou com aquilo que você faz. Já não começa a ter o mesmo prazer, o mesmo tesão que tinha antes. E depois da raiva vem o processo de tristeza, né? Onde você começa a ficar triste. E vem a crise existencial, vem a dor, vem o processo de se acolher, vem o processo de aceitar. E aí, quando vem a aceitação, vem a ação. Aceita a ação. Então, vem o processo de ação. É onde você começa a traçar possibilidades de como você vai resolver a sua vida financeira e a sua transição de carreira. E é onde você começa a se movimentar. Então, passa por todas essas fases. Então, comenta aqui embaixo qual fase você está vivenciando de uma transição de carreira. Tá ainda criando consciência? Tá lá num processo de negação? Né? Já veio na sua cabeça, mas não aceitou muito? Não adentrou o processo? Eu digo que quando eu comecei a vivenciar uma transição de carreira, eu já vivenciei transição de carreira umas 2 vezes, bem forte, assim, né? Claro que teve trocas de empregos e funções várias vezes na minha vida, mas enfim. Mais forte foi isso. Foi quando eu era esteticista, trabalhava com beleza e fui pra área da espiritualidade, tarô, autoconhecimento. E hoje, né, trabalho ainda com tudo isso, tarô e astrologia e autoconhecimento, mas eu trabalho bastante com marketing, né? Então eu vim com a missão mesmo, eu sinto essa missão, né? E já estou vivenciando e materializando. Esse ano eu me tornei mentora, fiz várias tarólogas ganharem muito mais dinheiro, então comecei a aplicar tudo que eu sabia de marketing também e trazer esse novo lado meu, empresária, escritora, mentora, né? Porque antes eu era só taróloga. Então eu também vivi essa transição, onde eu saí desse lugar de taróloga que só vê futuro, que só é namorado, é ficante, é meio que ele sente, ele vai voltar, ele não vai voltar. Então eu saí desse lugar e agora eu estou num lugar de eu sou empresária e também eu enxergo hoje a ferramenta do tarô de outra forma, totalmente diferente do que eu enxergava. Então isso acontece também no seu trabalho. Às vezes você está enxergando hoje o seu trabalho, a sua carreira, diferente de quando você enxergava no começo. Então a gente é o tempo de vida, né? As coisas são cíclicas na nossa vida. Então, por muito tempo eu achei que eu ia atender pra sempre naquele modelo com tarô. E hoje eu enxergo que não faz sentido continuar daquela maneira, porque as coisas precisam se desenvolver. As ferramentas precisam se desenvolver, elas precisam ser usadas para coisas muito mais amplas, porque a gente tá num Plutão em Aquário aí no céu, uma era aquariana de inovação,
de mudança tecnológica. Então a gente precisa ver como essa ferramenta vai se adaptar, né, à sua vida e no geral e no coletivo. Então as transições, elas estão acontecendo agora porque elas são um reflexo de uma sociedade que precisa mudar. E aí as pequenas transições que tu tá vivendo no teu dia a dia já é um reflexo da transição planetária do coletivo. Então, se você tá vivenciando uma transição de carreira, o que eu aconselho a você é ter muita paciência, porque nem sempre você vai ter todas as respostas exatamente no tempo que você quer. Claro que uma leitura de tarô facilita muito a nossa vida, porque ele direciona, mostra o que tá bloqueando e é onde você consegue entender para onde ir, onde que vai dar bom, né? E não é sobre futuro, é sobre saber o que tá ressoando com você, aquilo que tu já decidiu internamente, mas tu não consegue acessar porque o teu barulho mental é muito alto. E é isso que o tarot faz. Ele vai acessar o teu inconsciente, ele vai te dizer: isso aqui é um potencial, isso aqui pode crescer. Se você investir nesse trabalho, nessa carreira, nessa direção, as coisas vão florescer, vão crescer. Mas para isso, você precisa respeitar o tempo das coisas e se ouvir mais. Então é isso que ele vai mostrar pra você. Porque transição de carreira, transição de posicionamento, seja de relacionamento também, gente, qualquer coisa na vida, tudo isso é aplicável, porque são encerramentos de ciclo. Esse vídeo, ele chega quando você tá num momento de mudança, um momento de culminação, é um momento é a fase das transições, né? Então, essa estação que você tá vivenciando, ela é uma estação que reverbera em todos os lados da sua vida. É onde você aprende a viver o luto e a se despedir das coisas. Mas o que acontece? A gente é apegado, a gente cria caixinhas pra caber dentro dessas caixinhas. Por muito tempo eu me coloquei na caixinha da taróloga, que faz consultinha ali por áudio. E quando eu consegui entender que, cara, eu sou professora, eu sou escritora, eu sou mentora, eu preciso de mais, aqui é muito pequeno pra mim ficar. Então a transição, ela tá te mostrando que você é muito maior que aquele lugar que um dia te coube, mas hoje não cabe mais. Não faz mais sentido. E quanto mais você desapegar e aceitar, mais fácil vai ser a tua jornada, mais as coisas vão fluir. Então, o que eu recomendo é isso, assim, essa mensagem que eu trago pra vocês, vindo do meu coração e de quem também está passando por processos de transição. E a transição de carreira, ela pede também coragem e para que você lide com o medo, né? Então, feche os teus olhos aí momentaneamente. Faz uma respiração profunda, puxa o ar, exala e fala essa frase: eu tenho medo de... E deixa o teu cérebro trazer a primeira palavra que vier à tua cabeça. Ah, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu vou pegar esse exemplo de ficar sozinha. Geralmente, quando a gente quer fazer uma transição, subir de nível, crescer, se desenvolver, a gente precisa se diferenciar um pouco, às vezes, de pessoas que a gente convive. Então, às vezes, para você ir para um próximo nível, a sensação que você vai ter é que você vai ficar sozinha, que não vai ter pessoas te acompanhando lá. Mas você não vai ficar sozinha, porque você vai encontrar pessoas que ressoam com você. Só que o apego está, às vezes, na relação. Então, às vezes, para você subir de nível profissionalmente numa carreira, você vai ter que vencer o medo de ficar sozinha e de ser muito diferente de alguém da sua família, de ser diferente e querer mais do seu marido. E não é que ele não te ama, mas é que ele tá num movimento diferente, ele tem sonhos diferentes e que vocês vão precisar respeitar essas diferenças. Então, o medo precisa ser identificado e colocado luz para que você consiga olhar para o potencial de toda a situação e descobrir as suas coragens, porque a gente é muito movido pelo medo. Mas que você seja daqui pra frente movida pelas suas coragens e não pelos seus medos. Mas a coisa precisa ser encarada. E a segunda frase que eu trago pra você: respira, exala. A segunda frase que eu trago pra você é: eu quero. E deixa vir a primeira palavra que vier na sua cabeça. Se quiser pausar o vídeo, pausa. Eu quero. Eu quero o quê? Quais são os meus desejos? Eu quero prosperar, eu quero crescer. Se eu quero crescer, é porque eu ainda estou movida pela minha criança. Porque eu estou em algum lugar que eu estou me sentindo pequena e que eu preciso me sentir no tamanho real que eu sou.
E quantos anos tem esse desejo que quer crescer? Quantos anos tem? E deixa eu vir o número. Então, tudo isso são técnicas do teu inconsciente para você, de uma vez por todas, parar de ser movida pelo seu cabeção duro. E sim começar a acessar a sua essência, a sua verdade interna. E enxergando, gente, porque o tarô, todas essas ferramentas que eu utilizo no meu trabalho, nada mais é do que grandes portadores de luz que vão jogar assim, ó, nas tuas sombras, naquele quarto escuro que você não quer acessar, para que você enxergue e aceite. E é isso que a fase de transição vai trazer para você. Direcionamento, clareza e posicionamento. São os 3 tópicos que vão precisar aí para essa nova jornada. Eu te desejo uma excelente transição. Te convido a me seguir nas redes sociais ao lado. Curte e compartilha esse vídeo e também comenta aqui o que você respondeu quando disse eu quero e eu tenho medo.